E aí, pastor, como é que vai? Eu tô animado. Eu tô chateado. O que aconteceu? É o frio? Não. Tá vendo aquele amigo lá em casa? Olha, ele não se inscreveu aqui no canal ainda. Sério? Você acha? Não, mas vai escrever hoje. E vai deixar um like também? Porque deixando o like você ajuda a impulsionar esse programa no YouTube. E quero aproveitar antes da gente chamar a abertura, convidar você para seguir o pastor Hernandes no Instagram, @HernandesDiasLopes, e também o pastor Arival, @Arival Dias Casimiro. Acertei. É isso aí. Então tá bom, então eu vou chamar a vinheta de abertura e a gente se fala já já. Ok, vamos começar mais um Trocando Ideias. Eu tenho aqui 3 perguntas que os nossos amigos de casa enviaram para nós. E eu vou começar com uma meio complicada aqui, pastor. Eita. Já para começar assim, para esquentar o nosso 120 por hora. O nosso dia que está meio frio aqui em Campinas hoje. É a pergunta do Carlos Silva. Em julho de 2023, a chamada Parada Gay em São Paulo usou crianças para carregar uma faixa com a propaganda de criança transexual. Qual é a visão do cristianismo, pastor, sobre esse assunto? Por favor. Ô, Tiago, só temos a lamentar esse episódio. As pessoas, às vezes, chamam os cristãos de homofóbicos ou preconceituosos. E o cristão não é preconceituoso. O cristão respeita as decisões, as escolhas que as pessoas fazem, embora discordem dessas opções e decisões tomadas. Mas eu penso que usar as crianças para esta vertente, pegar as crianças que não têm idade própria para fazer escolhas tão radicais e levá-las para uma rua, levá-las para uma avenida, para uma mobilização popular para dizer que existe criança trans, é uma agressão à criança, é um desrespeito à criança, afronta, inclusive, as leis que nós temos no ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. O que para mim é mais preocupante é o silêncio ensurdecedor das autoridades competentes, que nada falaram, que nenhuma posição tomaram sobre isso. E isso, para mim, é um assinte, do ponto de vista legal. Do ponto de vista bíblico, nem se fala, né? Porque penso eu que isso afronta não só a ética cristã, mas afronta a ciência também, né? Uma criança ou qualquer ser humano nasce, homem ou mulher, não tem outro gênero, tem gênero masculino e gênero feminino, né? Que a pessoa, depois da fase adulta, queira alterar isso e arcar com as consequências, é direito dela. Agora, empurrar as nossas crianças para isso é uma afronta, é um abuso, é uma assinte. E eu espero que as autoridades que têm responsabilidade de cuidar disso se posicionem por amor à família, por amor à pátria, por amor àqueles vulneráveis que são as crianças, que precisam de alguém com capacidade de indignação para defendê-las, protegê-las, para que elas não sejam jogadas nessa agenda tão perversa que é manipular as crianças para uma ideologia que tem trazido tanta tristeza para tanta gente. Reverendo Hernandes, o senhor citou a questão das autoridades, né, em relação a esse assunto, mas e o papel, a responsabilidade do pai e da mãe, que ao ver uma criança, um menino se vestindo de menina, aplaudem eu acho, há poucos dias eu estava vendo, Tiago, uma pessoa dizer sobre a questão das escolas, que as famílias estão numa situação mais vulnerável que a própria escola. Os pais, é por isso que a Bíblia fala de paternidade responsável, porque é fácil gerar um filho, é fácil botar um filho no mundo. A questão é como é que você vai cuidar, proteger, educar, ensinar. Então, quando um pai e uma mãe levam a criança, porque se a criança foi, alguém levou,
Ela não foi por conta própria. Alguém levou. Quem leva deveria ser responsabilizado. Quem induz deveria ser responsabilizado. Quem está por trás, empurrando as crianças para essa agenda, deveria ser responsabilizado. Então, isso mostra, Tiago, a decadência da família. Não de todas, mas das famílias que subscrevem essa agenda. Obrigado, pastor. Obrigado, Carlos, por ter levantado essa questão aqui para a gente conversar. A próxima pergunta é do Gilberto Godoy. Pastor, poderia explicar o que Paulo quis dizer em Efésios 6:19 sobre qual palavra Paulo pedia em oração da igreja? E qual o mistério do evangelho a que ele se referiu? Paulo ora assim: também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Então, Tiago, Paulo está tratando neste capítulo, nessa carta, sobre o evangelho. E você vai perceber que no capítulo 3, ele lida com isso, né? Olha aqui no versículo 10, 8 e 9 do capítulo 3. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. O que ele está dizendo é que o evangelho é um mistério no sentido de que sempre Deus planejou a salvação dos judeus e dos gentios. E pegar judeus e gentios e juntá-los num único corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Esse é um mistério. Mistério não é um segredo misterioso, místico, não. Mistério é aquilo que estava outrora oculto e agora foi revelado. Então, a salvação dos gentios, unindo-os aos judeus, derrubando esse muro da separação, formando um só povo, um só rebanho, uma só igreja, um só corpo de Cristo, judeus e gentios, este é o mistério do evangelho que Paulo está pregando. É disso que ele está tratando. Obrigado, pastor. Vamos para a terceira e última pergunta do Trocando Ideias de hoje. É uma pergunta que o Luiz Antônio nos enviou. Pastor, qual é a origem do mal? Se tudo era bom, de onde veio o desejo de fazer o mal? Pois é, essa é uma pergunta complexa, filosoficamente complexa, que tem sido matéria, Tiago, de discussão ao longo dos séculos. Os teólogos mais robustos, os pensadores mais argutos, os filósofos mais peregrinos de inteligência já debruçaram sobre esse tema, né? É claro que Deus não é a origem do mal. É claro que o mal não procede de Deus. O que a Bíblia vai nos ensinar é que Deus criou seres livres, né? Não robôs. E que no campo do mundo angelical, está lá tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28, que o querubim da guarda, o anjo de luz, desejou estar acima das estrelas e ser igual a Deus. Estrelas é um termo usado para anjos também. Então ele cobiçou no seu orgulho de ser igual a Deus. Ele não se contentou em ser criatura, quis ser criador. Ele não contentou com o alto privilégio de ser um anjo, ele quis ser acima dos outros anjos. E é nesse momento que a Bíblia diz que ele foi expulso. E aí está a origem do mal. Nesse ser que foi criado por Deus, livre, e que opta por se rebelar contra Deus. E aí tem então a origem do mal. Para você perceber, quando ele cai, aí ele vai introduzir o mal também na raça humana. Está lá em Gênesis capítulo 3, que ele se disfarça como uma serpente, é a primeira incorporação, diríamos, da história. E por trás daquela serpente está o mal, do maligno, que leva também a raça humana a cair. E então, com a queda de Adão, o mal se estabeleceu. E o mal não precisa ser
muito difícil de ser detectado. Ele está aí, a olhos vistos, a violência, a corrupção, a maldade, a opressão, a mentira, o engano, a depravação. Então, aí está a origem do mal. Começa com um anjo de luz, vem para a terra com a queda dos nossos primeiros pais, a ponto de todos, indistintamente hoje todos, nascerem em pecado. Não há nenhum ser humano que ficou livre da influência desse mal. A Bíblia diz lá no Salmo 51, e Davi confessando, em pecado me concebeu minha mãe. Os teólogos lá do Sínodo de Dort chamaram isso de depravação total. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas por esse mal. E o mal está aí campeando no mundo, até que Jesus volte e julgue a terra, e até que Deus limpe os céus e a terra, e haja novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muito bem. Bom, gente, o nosso horário com vocês aqui está se esgotando. Já que você já se inscreveu, já que você já deu joinha aqui no vídeo, por que não fazer uma visita para a gente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Mas aí não é um convite meu só, é um convite do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu vou ter o privilégio de fazer esse convite. Que tal, Thiago? hein, gente? Olha, se você mora em São Paulo, você é o nosso convidado para conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A igreja é uma igreja de portas abertas. Você vai ter atividades lá todos os dias da semana. Mas eu queria destacar, segunda-feira, 20 horas, o Conexão com Deus. Talvez você ainda não foi, você está convidado para ir. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV. É uma igreja missionária, uma igreja que tem o braço estendido para agir com misericórdia, com cestas básicas, cavando poços lá no sertão, trazendo esperança para as famílias. Uma igreja para você, uma igreja para a sua família. E você vai ser muito bem-vindo. Pastor Arival, nosso querido pastor, certamente vai ter muita alegria também em receber você. Estaremos de braços abertos para acolher você e sua família. Bom, e o meu convite é para que você envie sua pergunta para cá. Está aparecendo o e-mail aqui embaixo, é só você mandar a sua pergunta. Quem sabe num próximo programa a gente não bate um papo com você também, tá bom? Então fica aqui o nosso agradecimento à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, à Luz para o Caminho, por proporcionar esse programa a todos nós. E a gente espera você no próximo Trocando Ideias. Tá bom, gente? Um abraço e até breve.